Desbicicléticos. Dani é uma criança que não sabe andar de bicicleta. Todas as outras crianças do seu bairro já andam de bicicleta. Os da escola já andam de bicicleta, os da sua idade já andam de bicicleta. Foi chamado um psicólogo para que estude o seu caso. Fez uma investigação, realizou alguns testes, coordenação motora, força, equilíbrio e muitos outros. Falou com seus pais, com seus professores, com seus vizinhos e com seus colegas de classe. E chegou a uma conclusão. Esta criança tem um problema. Tem dificuldade de andar de bicicleta. Dani é desbiciclético. Agora podemos ficar tranquilos, pois já temos um diagnóstico. Agora temos a explicação. O garoto não anda de bicicleta porque é desbiciclético. E é desbiciclético porque não anda de bicicleta. Então, um círculo vicioso tranquilizador. Quando a gente conversou sobre o conto alexandrino, nessa série de vídeos que a gente está discutindo conto a conto do Machado de Assis, a gente viu o objetivismo científico, a gente conversou um pouco sobre isso. Aquela despreocupação com a moralidade, aquele determinismo, e agora a gente tem assim um fio condutor para esse tema de hoje. 2 contos e o tema é o tema da loucura. A gente vai começar falando do Alienista, o conto acho que mais famoso do Machado de Assis, e depois a gente entra com ele, acho que o meu escritor preferido, ou então tá quase lá com o meu escritor preferido. Ele, Chimamanda, reinam o meu reino de escritores preferidos, que é o Dostoiévski, e a gente conversa já sobre Bobok. Se você está interessado em assistir somente a parte de análise do Bobok, eu vou deixar a minutagem aqui na descrição desse vídeo do YouTube, mas eu já aviso que esse canal se chama Comparando Livros e não é à toa. Eu acho que a fama do conto alienista do Machado de Assis, ele vai muito do tema da loucura, que eu acho que é um tema sempre muito instigante, ainda mais elaborado com um bom escritor. O enredo, assim, aparentemente talvez nada demais, mas já deixa assim uma pontinha de curiosidade. A gente tem um renomado, um cientista chamado Simão Bacamarte, que quer encontrar um método inovador para detectar e para curar a loucura. Para fazer os seus experimentos, ele vai utilizar a cidade que ele mora, que é Itaguaí, e vai olhar as pessoas em sua volta e vai detectando louco aqui, louco ali. Detalhe que Itaguaí não tinha louco até a chegada de Simão Bacamarte. Simão começa a colocar os loucos. Como é que o Ocidente trata a loucura? Vamos enjaular pessoas diferentes, guardar elas lá pra gente não precisar olhar para elas. Simão Bacamarte vai colocar os loucos que ele diagnostica lá na Casa Verde, que é onde ele mora, onde ele faz os estudos dele. Ele começa a trancafiar os loucos até que 4/5 da população de Itajaí já está lá na Casa Verde, todos loucos. E o conto, que eu já vou pular pro final, mas eu acho que é um conto que o interessante aqui, eu acho que até esse spoiler, se você não quiser, você pula alguns minutinhos aqui, mas eu acho que não vai estragar, né? Na verdade, Simão Bacamarte se dá conta de que absurdo, 4/5 da população aqui, então ele solta todo mundo. Só que ele solta todo mundo e ele vê, não, peraí, na verdade eu é que sou o louco dessa história toda, né? E ele fica lá trancado sozinho. Ele precisa deixar somente ele trancado lá na Casa Verde. Já lá no nosso papo sobre o conto alexandrino do Machado de Assis, a gente já pincelou um pouco esse tema da razão. O endeusamento da racionalidade não estaria próximo ao endeusamento de um deus qualquer? Assim como o Victor Frankenstein, o nosso cientista Simão Bacamarte, ele vai até o fundo do poço para provar a sua teoria.
É aquele famoso tema da razão. Se a gente acreditar que 100% da nossa vida a gente explica com a razão, a gente acaba enlouquecendo, né? Machado parece que tem algumas histórias nesse sentido. E olha que, de certa forma, a gente tem surgindo no contexto, né? Tá mais explicado lá no vídeo que a gente conversa do conto alexandrino, não vou me repetir muito. Mas o contexto do século XIX tem algumas teorias científicas, e parênteses, isso aqui não é discurso terraplanista, gente. Isso aqui é apenas uma visão crítica da ciência. Uma parte da ciência lá do século XIX estavam lá com as teorias da eugenia, né? Aqui no século XX, década de 60, futuramente, a gente vê que o Machado ele estava com uma percepção muito aguçada da sua realidade de forma crítica, de forma a algumas teorias que estavam surgindo desse positivismo exacerbado, dessa razão lá na estratosfera, e que aqui na década de 70, por exemplo, Foucault depois vai falar dessa questão das estruturas de poder. O livro que a gente conversou rapidamente aqui num vídeo de leituras aqui no canal, que é o do Cabaré ao Lar, da pesquisadora Margaret Rago, comenta que algumas publicações do final do século XIX, algumas publicações trabalhistas, de trabalhadores, né, indústria nascendo aqui no Brasil, já apontavam também algumas críticas, né, a essa eugenia que estava acontecendo, algumas descobertas científicas, né, um tanto ligadas à questão do crime, ao tamanho do crânio. E Machado acho que lia tudo isso. E com relação à loucura, o próprio Foucault vai falar num livro que ele se dedica a explicar a história da loucura. Esse aqui eu não li ainda, tá no plástico, tá? Mas dos que eu falei, esse é o único que eu não li, mas tenho vontade, não sei se eu vou entender. Mas eu sou muito curiosa com a análise do Foucault, porque o que eu sei de pesquisadores que estudaram o Foucault é que ele vai passar pela história no conceito de loucura, e ele vai falar das questões do poder imersas, atravessando esses conceitos científicos. Eu acho interessante pensar porque que o alienista mexe muito com a gente. Eu vou querer saber a sua opinião, o que mexe mais com você ao ler o conto alienista. É a sua hora de arrasar aqui nos comentários. Joga duro, eu vou amar ler a sua percepção. Eu penso assim que o que me deixa um pouco intrigada é que a trajetória do Simão Bacamarte, lá em Itajaí, em nenhum momento Machado ele tá criticando uma teoria em si. Em nenhum momento Machado ele tá falando do que é ser louco e do que é ser normal. É como se fosse uma linha assim, de uma jornada do Simão Bacamarte, um texto em que é uma ficção, mas que parece que nessa jornada é um ensaio sobre a obsessão humana, e que automaticamente nos faz, nós é que vamos fazendo a análise assim do que é realmente ser louco. E é isso que faz o conto, eu acho, que trazer essas sensações para nós assim, entre realidade e ficção. A gente tá lendo uma ficção, mas ao mesmo tempo a gente tá numa sensação de que isso seria uma realidade, mas num sentido assim. Eu me lembrei de uma história que é a do Saramago, que é o Ensaio sobre a Cegueira. Eu não li o livro, mas assisti ao filme. Então, um fato, uma ficção, algo absurdo, as repercussões desse absurdo são tão críveis para nós, né? Para quem conhece o Ensaio sobre a Cegueira, eu tive uma sensação parecida lendo, na verdade, relendo o Alienista, que eu tinha lido há um tempo atrás. Bobok, do Dostoiévski. Esse aqui é um conto que a experiência de ler, ela cresce ainda mais depois que a gente fica sabendo o contexto.
as razões em que o Dostoiévski escreveu isso aqui. Então eu já vou começar esse papo até indicando essa edição da editora 34, eu não conheço outras, tá? Mas por que eu tô indicando? Isso aqui não é publi, tá? Aqui nesse canal não tem publi, são indicações realmente que eu gosto. É que a edição, ela vem com 2 textos explicando, né? O primeiro falando sobre o conto. Um do professor Paulo Bezerra, outro do Mikhail Bakhtin, que é um crítico famoso entre os estudiosos de letras que eu acompanho assim aqui na internet, especialmente da literatura russa. Eu vou falar só um pouquinho, mas eu acho até melhor vocês lerem esses textos aqui, tá? O que acontece? O Dostoiévski, depois que publicou o romance Os Demônios, ele sofreu críticas extremamente, vamos dizer assim, violentas, assim, críticas desrespeitosas em relação aos personagens desse romance que ele tinha escrito. E ele ficou pistola. Um dos comentários que ele recebeu dizia: o meu tá no plástico porque eu tenho vontade de ler esse livro. Quem sabe esse ano, será que eu consigo ler? No máximo, se eu não ler esse ano que vem, eu quero muito ler esse romance do Dostoiévski. É que os personagens desse romance pareciam que tinham saído do hospital psiquiátrico. Dostoiévski poderia ter feito uma crítica, uma resposta num jornal de lá da Rússia, mas não, eu vou até ler o que o Paulo Bezerra escreveu, que eu achei maravilhoso. Ele preferiu dar sua resposta no campo onde nenhum de seus oponentes e detratores tinha a mínima condição de ombrear-se com ele, no campo da ficção. Então, gente, o protagonista, o Ivan, que se chama Ivan, né? Do Bobok, na verdade, ele tá dando voz ao Dostoiévski, querendo dar uma sambada na cara, dar uma resposta para esses críticos. Esse conto, ele tem um jeito assim diferente de narrativa. Ele começa com um escrito dizendo que alguém está escrevendo notas de outra pessoa. E aí o narrador, que eu entendi ser, eu vou ler para não falar errado, que eu anotei, Ivan Ivanich, ele vai começar a falar de um diálogo que ele teve, que eu preciso pescar também, com Semyon Ardalionovich. Ai, meu russo, será que um dia eu aprenderia russo? Eu fico até com vontade. E nesse diálogo ele já começa, esse Semyon, ele já começa a perguntar para esse Ivan quando é que ele vai parar de beber. E aí eles já começam a entrar no tema da quantidade de loucos internados na Rússia, até chegar uma outra nota, porque a gente está lendo notas de uma pessoa, que eu entendi que é do Ivan. E ele vem uma outra nota, dá uma pausa, né? E que termina assim: preciso me divertir. Aí vem uma nova nota que ele diz assim: saí para me divertir, acabei no enterro. Um parente distante. Ele vai para esse enterro, o Ivan. Ele chega nesse enterro, ele começa a ficar muito meditativo. E as pessoas vão embora do enterro, o enterro termina, ele fica lá meditativo e ele começa simplesmente a ouvir vozes das tumbas, vozes dos mortos, os mortos conversando entre eles. E se eu parar aqui de falar sobre o Bobok, eu acho que já dá bom, porque já é um conto intrigante que nos lembra um outro livro que vocês já sabem, pessoas assíduas nesse canal. Eu vou dar um tempinho para ouvir vocês, se vocês acertaram, digitando nos comentários, que a gente já conversou muitos vídeos, toda hora eu falo desse livro, desse ano, tá nos melhores do ano também. Qual é? Pedro Páramo Rufo. Bem, e essas conversas, né, depois que termina o enterro, essas conversas que ele começa a escutar de pessoas variadas e personalidades, que a gente já vai logo percebendo
o tipo de pessoas mortas lá da Rússia. Só um parênteses antes de eu falar das conversas, é que eu vou deixar, claro, se você ficou perdido nessa parte que eu falei de Pedro Páramo, eu vou deixar o link no box de descrições desse vídeo no YouTube. Aliás, todas as referências que eu utilizo nesse vídeo, de textos, de vídeos, estão no box de descrições desse vídeo no YouTube também. E pode aparecer alguma sobre o vídeo de Pedro Páramo. A gente começou em 2 vídeos, tem uma lista de livros sobre heterotopia e tem um vídeo pra gente pensar Pedro Páramo. Então as conversas são das mais variadas, né? Moralidade na política, a moralidade na questão da ascensão econômica, uma pessoa cobrando dinheiro que a outra devia e tudo morto. Uns dizendo que fedem menos que outros. Histórias que demonstram hipocrisia social da época. Mas o tom é de sátira. E assim, uma das coisas desse conto que eu penso é que ele é um conto que a gente precisa realmente fazer um teste da nossa suspensão de descrença. Porque ir para esse conto aqui, o Boboque, de um jeito muito racional, eu acho que vai trazer uma frustração. Então tem que estar preparado, assim. Eu acho que o texto do Dostoiévski faz isso comigo de um jeito, nossa, excelente. Mas às vezes nós leitores somos diferentes, né? Somos peculiares. Às vezes o texto não pega nesse sentido e pode parecer uma coisa muito sem sentido totalmente, de uma forma que até como leitor você se afaste. Então isso tudo bem, se acontecer, ok. Agora, se vocês tiverem uma experiência assim próxima da minha, eu realmente comprei a ideia dessa coisa nonsense, dessa coisa sem sentido. Uma coisa que quando terminou de ler o conto, que se você já leu o conto e aconteceu isso com você, porque vai ter essas discussões entre esses personagens e eu paro aqui, não falo mais. Mas quando termina o conto, eu fiquei querendo mais. Eu falei, tipo, qual é a moral? Não é um conto que tem assim, quer dizer, tem várias morais, porque temos o tema da loucura aí, esses temas todos que eu falei, mas ele não tem assim aquele final com a catarse. E aí eu fui pro texto, o texto do professor Paulo, e aí o conto eu já tinha gostado, só achei assim, mas como? Por que terminou assim, sabe? Eu gostei ainda mais depois do texto. Uma pitadinha pra vocês perceberem o tom assim do Dostoiévski. Na Terra é impossível viver e não mentir, pois a vida e mentira são sinônimos. Mas com o intuito de rir, aqui não vamos mentir. Bem, deixa eu falar um pouquinho de alguns elementos do texto do professor Paulo Bezerra que não dá para passar batido de falar aqui, mas eu recomendo vocês lerem depois o texto do professor Paulo e depois o texto do Mikhail Bakhtin, para poderem, acho que ainda melhorar a experiência de vocês na leitura do Boboque. Olha só o diálogo que esse conto tem com o Machado de Assis, né? O professor Paulo vai falar aqui no livro desse diálogo com o Machado de Assis, o alienista, e também com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu percebi isso, tudo que eu vou falar aqui, eu não teria a condição, como leitora comum, de ter essas análises somente lendo o conto, tá? Agora, essa do Machado foi mais tranquila a perceber, porque como dentro do conto, Dostoiévski aproveitou para tratar desse tema da loucura. Acho que por conta da crítica que ele estava recebendo do que os personagens são loucos. Os personagens do Dostoiévski, nessa época a gente também não tinha psicanálise ainda. Isso é de certa forma até uma grandiosidade da mente do Dostoiévski, de já estar percebendo questões da mente humana sem a teoria. Isso eu acho que é até uma vantagem, assim, eu vejo como uma qualidade dele. Naquela época, talvez, né, esses personagens, e até hoje eu acho, os personagens do Dostoiévski são personagens em conflitos muito complexos dentro deles, assim, em termos de mente. Eles vivem, de certa forma, alguns antagonismos. O que eu acho isso melhor dos personagens. Não são personagens bonitinhos, fofinhos, ou ruins, ou maus, ou bons. Eles vivem um duelo interno, que eu acho que é muito uma identificação com... Eu acho universal.
Algumas pessoas até pensam que os personagens do Dostoiévski estão bem distantes da gente, mas eu acho que, guardadas as proporções que a gente tem, por exemplo, o Raskolnikov é um assassino, e eu acho que a maioria de nós que estamos aqui no YouTube não somos assassinos, mas os conflitos de Raskolnikov dá pra gente se identificar, não pelo fato de nós, eu sou um assassino, eu penso assim, não, é porque o conflito entre bem e mal, a culpa, se alguém nunca parou pra pensar na culpa, gente, que sente, eu não sei, né, que mundo tá vivendo, né? Que autorreflexão a gente tem da nossa própria vida. Aí eu acho interessante esses personagens do Dostoiévski. As críticas, possivelmente, daquela época, imagina, deviam estar achando o cara, assim, totalmente fora da caixa para aquela época. Dentro do conto Bobok, e aqui o Paulo Bezerra fala, que eu não tenho esse repertório todo, que o Dostoiévski vai trazer algumas teorias, assim, falando sobre a loucura, como o do Erasmo de Roterdã e o Montesquieu. O Erasmo de Roterdã tem um livro chamado Elogio da Loucura, que eu já fiquei com vontade de ler, que tem uma frase mais ou menos assim: eu não saberia dizer em todas as categorias humanas se existe alguém que fosse o tempo sempre sábio. Ou seja, ele, com essa frase, é um fragmento, né, que tem aqui do texto do professor, ele já está dizendo assim, olha, por mais sucesso que nós tenhamos em algum momento da nossa vida, a gente vai dar uma derrapada, vai existir aquela coisa, aquele momento em que a gente vai sentir realmente impulsos, ou depois até só o tempo diz isso pra gente depois refletir, em pensar em por que eu fiz aquilo, como foi que eu pensava daquele jeito, olha que louca que eu era. E o Montesquieu, ele vai falar algo do tipo assim, que os franceses, que ele tá falando da França, criam casas para trancar as pessoas dentro, justamente para se sentirem melhores, achando que quem tá fora tem juízo. Ou seja, poderia ser o inverso, quem tá dentro da casa de loucos poderia estar fora e achar que quem tá fora era louco, né? Então a loucura é relativa. Uma outra coisa do professor Paulo é quando ele fala que, eu voltei até no conto para reler, que como que o Bobok vai tratar do tema da imbecilidade e da inteligência, mas fazendo um elo entre isso. A gente pode pensar aqui, se eu perguntar de cara, a gente vai pensar, ora, Lilica, imbecilidade é o oposto de inteligência? Ora, e se as duas coisas fossem parecidas? Ao afirmar que o mais inteligente dos homens é aquele que ao menos uma vez por mês chama a si mesmo de imbecil, isso é uma parte do conto, o narrador de Bobok cria a imagem ambivalente da imbecilidade inteligente e vice-versa, incorporando o espírito de Sócrates, que se dizia o mais sábio dos homens, porque sabia que nada sabia. E eu não me lembrei disso enquanto eu estava lendo o Bobok, mas depois eu voltei, né? Sim, isso aqui tá naquele discurso do Sócrates, da defesa de Sócrates, a apologia, aqui escrita pelo Platão, e que vai flertar com essa humildade, grandiosidade de Jesus, porque olha só como a inteligência e a imbecilidade não é sempre, né, mas tem uma certa conexão nessa humildade de perceber que às vezes muito nós sabemos, e quanto mais nós sabemos, a sensação é de que tem muito mais coisa pra gente saber. A gente não vai se achar o poderoso, ou que nada mais tem pra saber. E será que Simão Bacamarte, lá no Alienista, ou talvez aí pensando no Machado falando de cientistas, em que cientistas podem, por uma teoria ou por achar que vão mergulhar fundo numa teoria, achar que sabe tudo, que aquilo é a única solução? O fato mesmo do Dostoiévski ter se escolhido a forma de colocar pessoas mortas para ficar conversando, o Paulo Bezerra fala que tem aí uma relação com o Fédon do Platão, que eu não li ainda, mas tenho vontade de ler, em que ele vai falar de como que das ideias do Platão, que quanto mais se sai do corpo,
se evolui, porque as ideias e o pensamento evoluem. Então o pensamento ele pode estar mais amplo do que o corpo. Então se aquelas pessoas ali, eu tô aqui racionalizando uma coisa que... Mas se as pessoas ali estavam conversando, as ideias dela ali permanecem, né? As pessoas mortas ali conversando. Então olha só o fio que a gente fez, o Machado de Assis. A gente tem Juan Rulfo nessa onda, usando esse artifício de colocar pessoas mortas, né? E temos o Dostoiévski também utilizando dessa onda, dessa certa naturalidade de pessoas mortas conversando. Esse é o tom que faz talvez a gente pensar no que é chamado assim de sátira manipeia. Ai, peraí, deixa eu olhar para não falar errado. Sátira manipeia, né? É um tipo de... que a gente conversou aqui no conto A Chinela Turca, do Machado de Assis, se eu não me engano, é esse nonsense também. Então você pode ir lá no vídeo rever ou assistir pela primeira vez pra a gente alinhar o papo, né? A gente crescer juntos nessas leituras de contos do Machado de Assis, né? Que 3 grandes gênios da literatura a gente tem a oportunidade de ler e de conversar, né? Então acho que eu posso terminar esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos seguindo nessa leitura de contos do Machado de Assis. Eu vou aguardar seu comentário, muito ansiosa, que eu sei que vocês sempre arrasam. E é isso, até o próximo vídeo.